Sejam bem-vindos a mais uma estalagem do fim do mundo. Eu sou a Carol. Eu sou a Clarissa. E no episódio de hoje nós vamos dar continuidade ao projeto de leitura conjunta de Jonathan Strange e Mr. Norrell. No episódio passado, nós lemos os 3 primeiros capítulos de Jonathan Strange e Mr. Norrell, onde nós conhecemos a Sociedade dos Magos de York, conhecemos o Mr. Norrell e ouvimos falar do Jonathan Strange. No terceiro episódio, a gente conheceu a Sociedade Culta dos Magos de York e o Mr. Norrell, o bruxo que trouxe de volta à Inglaterra a magia depois de 300 anos aí de marasmo. E a gente acompanhou também os feitos dele na Catedral de York. E agora vamos acompanhar o Mr. Norrell em Londres, na sua missão para promover a causa da magia moderna. Vamos acompanhar um mago recluso e estudioso nos grandes salões londrinos. Como será que ele vai sair? Vamos começar então com o capítulo 4, Os Amigos da Magia Inglesa. Esse capítulo começa com o narrador retratando a vida monótona e repetitiva do Mr. Norrell. Ele fala sobre a sua personalidade apática, sobre como os dias e as estações passam, e ele tá ali sempre estudando, com a cara enfiada nos livros, e ele não consegue aproveitar o que tá à sua volta, né? O narrador também traz a informação de que os seus vizinhos estão sempre por ali meio que xeretando, tentando trazê-lo para uma vida um pouco mais social, mas o Mr. Norrell, ele não tá muito disposto a socializar, né? O Mr. Norrell, ele tá muito focado no seu objetivo, então ele acaba não dando espaço para essas atividades, essas relações que ele considera talvez inferiores, enfim. Ele prefere realmente estar focado nos seus estudos mágicos. Essa cena em que o capítulo começa, né, com a narração sobre o tempo passando, as coisas se movendo, o narrador fala sobre as estações, né, como o verão é quentinho e o inverno é soturno. Dá a sensação, assim, de que é uma cena muito, muito vívida, assim, é bem cinematográfica, sabe? Pra mim, pareceu que é aquela cena bem clássica de cinema, como se o personagem estivesse ali fazendo a mesma coisa, ele sentado na biblioteca, lendo, e as coisas ao redor dele mudando, as estações mudando, e ele não percebe que isso tá acontecendo, assim. A Susanna Clarke, ela tem uma descrição muito vívida, é muito fácil de você enxergar e ver de forma tridimensional os cenários e os personagens. A série, por exemplo, a gente já viu, tanto eu quanto a Carol, e querendo ou não, ela poderia estar contaminando um pouco a nossa visão, mas acaba que isso não acontece, né? A gente tava conversando ontem, Carol, sobre isso. Sim. E, pra mim, algumas cenas, algumas descrições, elas são completamente diferentes do que acontece na série. Não literalmente diferentes, mas a minha percepção é completamente outra, assim. Eu crio o cenário de uma outra forma e aquilo ali é o meu cenário do livro, sabe? E eu adoro quando autores conseguem fazer isso. Assim, de te fazer ver a cena, ver os personagens de um jeito só seu. Eu acho que isso é a mágica da leitura, né? O narrador também, mais uma vez, ele afirma como o Mr. Norrell é um homem enfadonho, sem graça. É muito claro que a opinião dele não é muito favorável ao Mr. Norrell. Ele fica alfinetando o nosso personagem, o nosso protagonista, assim, o tempo todo. Apesar disso, ele traz a informação de que essa vida pacata e solitária, esse modus de viver do Norrell, né, de estar sempre estudando, de estar muito focado no seu objetivo, tem um propósito, né? Ele fala que do fundo do seu coração seco e miúdo, ele tem a esperança de conseguir devolver a magia à Inglaterra. E a gente já viu no episódio passado, né, na Catedral de York, que ele consegue, né? Ele consegue fazer um feito mágico ali. A gente ainda não sabe se esse é o primeiro, mas é um feito muito grande que traz muito impacto para nossa história e que isso é só o começo de muita coisa que vai acontecer ainda. Nesse momento, o narrador, ele traz mais uma conexão com os capítulos anteriores. Ele fala sobre o conselho do Childermas que ele dá pro Norrell sobre se mudar pra Londres, né? No último capítulo, no episódio passado, a gente viu o Childermas dando ali uma ideia, jogando um verde, digamos assim, pro Segundos, sobre fazer um texto, né? Mandar pra um jornal londrino, contando os feitos do Norrell em York. O Childermas, ele faz parecer que a ideia veio dos Segundos, mas na verdade a gente percebe que foi ele que implantou a sementinha ali, e essa ideia, ela parece ter vindo de um combinado do Norrell com o Childermas, né? O Norrell, ele segue conselhos do Childermas pra se mudar pra Londres, né? O narrador, ele traz a informação de que o Childermas é uma pessoa muito vivida, que sabe muito das coisas, ele conhece as crianças, a forma de pensar dos adultos e dos idosos, e isso acaba fazendo com que o Norrell tenha muita confiança nele. A opinião do Childermas tem muita relevância, né, pro Norrell. Ele é uma pessoa muito experiente, muito vivida, enquanto o Norrell é
Como é que eu posso dizer? O Norrell não sabe de nada, né? O Norrell, ele vai... Eu não sei se é aqui, claro, que ele fala assim, que, tipo, nem piada, tipo, piadas existem, eu já li sobre isso, então tudo na vida dele é com base em livro, ele não tem muita vivência, né? Isso, exatamente. Nesse momento, o narrador, ele fica falando muito sobre o Childermas, né? Sobre as coisas que ele sabe, mas ele não explica muito bem o porquê que o Norrell confia nele, né? A gente ainda não viu essa relação deles, como que começou, né? De onde que veio e tudo mais. O que a gente sabe é que o Childermas é um funcionário do Norrell, é meio que um faz-tudo. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, nos capítulos anteriores a gente não conheceu o Norrell propriamente, a gente viu ele a partir dos olhos de outros personagens, né? Agora, nesses 3 capítulos, é que a gente vai ver o personagem de fato, né? Ele agindo, ele pensando, e também o narrador ali dando uma cutucada ou outra nele. E eu fiquei pensando, putz, quando será que o Childermas vai aparecer mais? Quando que a gente vai saber mais sobre ele? Ele é um personagem que eu acho que é muito interessante, tem muitas camadas e que eu acho que ele acrescenta muito à história. E até aqui eu acho que não é arriscado dizer que a vida do Childermas muito provavelmente é bem mais interessante do que a do Mr. Norrell, né? Porque é que a gente acabou de falar, a vida dele é um ciclo repetido aí de eventos, ficar sentado, estudando, e a vida vai passando. Enquanto que o Childermas, ele já teve uma porção de empregos antes de começar a trabalhar pro Norrell. Então acho que a vida dele deve ser uma coisa bem interessante. Leria sobre a vida do Childermas. Eu também. Inclusive o livro que a Susana prometeu, né? Que talvez poderia vir. Eu quero esse livro. Estamos aí torcendo, mas é uma coisa sem data e sem nenhuma certeza. Infelizmente. Enquanto eles conversam, o Norrell e o Childermas, o Norrell, ele demonstra estar muito insatisfeito com a ideia do segundo seu responsável por relatar aos jornais londrinos sobre os feitos dele na Catedral de York. Isso porque o Norrell, ele não considera os segundos um bom mago, né? Ele considera um mago inferior, afinal é um mago que nem consegue praticar magia. E, assim, ele tem certeza de que o relato dele vai ser inverídico, ele não vai conseguir, relatar tudo de forma correta e descrevendo o Norrell como deveria, digamos assim, e que provavelmente ele ia acabar mais atrapalhando do que ajudando a causa da magia inglesa. E mal sabe o Norrell que a culpa da má interpretação que as pessoas vão ter sobre esses eventos não tem nada a ver com segundos. Na verdade, os segundos ele faz muito mais do que deveria. Ele consegue fazer um bom relato, mas tem um personagem que vai aparecer mais pra frente que ele vai atrapalhar um pouco as intenções, os objetivos do Norrell. A gente vai ver isso no próximo capítulo. O Childermas, ele completa, né, o pensamento do Norrell, o comentário do Norrell, dizendo que essa exposição no jornal vai ser muito mais benéfica do que o contrário, né? Ele não tem nenhuma conexão em Londres, ele não tem amigos, ele não conhece ninguém, basicamente. Inclusive, ele traz um relato de uma outra pessoa, enfim. Ele dá um exemplo de alguém que também passou por uma situação minimamente parecida e que se beneficiou muito de um bom relato no jornal, e isso meio que convence o Norrell de que essa era a melhor opção. E eu fico pensando que o questionamento do Norrell até é válido, né? Já tem tanta confusão envolvida a respeito do que é a magia, de quem são os magos. Então, eu entendo o porquê que ele fica temeroso, digamos assim. O Childermas, né, como a gente já foi apresentado ele anteriormente, ele é o procurador do Mr. Norrell. E o que isso quer dizer? Isso basicamente quer dizer que ele atua como um representante do Norrell nos assuntos dele, sejam quais forem esses assuntos. Ele não tá ali para ajudar o Norrell a se vestir, nem trazer o café da manhã dele, nem nada disso. Ele cuida de coisas burocráticas. E aí a gente também percebe que ele tem um papel muito importante nos interesses da carreira do Norrell, por assim dizer, né? Na carreira de mago dele. Porque ele atua diversas vezes como um conselheiro. E as ideias do Childermas têm muito peso pro Norrell. E apesar de ele ser um funcionário, um empregado do Norrell, ele não parece se importar nem um pouco com essas questões de hierarquia social, que muitas vezes ele fala de igual para igual com o Norrell e às vezes usa até de sarcasmo com ele, para lidar assim, com essas picuinhas, com essas criancices do Mr. Norrell, porque, como a gente já vem falando aqui, o Norrell, ele tem uma visão muito fechada, ele tá ali sentado no escritório dele lendo e muitas vezes tudo que ele tem contato é através da leitura. Ele não tem vivência para, às vezes, sequer entender quando o Childermas faz um comentário sarcástico, um comentário mais mordaz com ele.
Ele não tem essa malícia de entender, muitas vezes. Enquanto isso, o coitadinho dos segundos, ele tá lá sofrendo para enviar a carta pro jornal em Londres. Como a gente já viu nos capítulos anteriores, a experiência dele com o Norrell não foi boa, não deixou uma boa impressão, e o Segundos, que é uma pessoa muito honrada, uma pessoa muito correta, ele não consegue falar bem do Norrell, mas ele acha que ele tem que falar alguma coisa, porque os leitores do jornal estão esperando por isso e vão achar estranho se ele não falar nada sobre as qualidades do Norrell. E no fim ele acaba dando um jeito de elogiar a dedicação aos estudos do Mr. Norrell. Ele fala que os amigos da magia inglesa deveriam, sem dúvidas, louvar o amor ao isolamento extremo que marcava o caráter de Mr. Norrell, porque ele fomentara os estudos e por fim dera frutos na forma da espantosa magia da Catedral de York. Ou seja, ele deu um jeito de falar bem sem falar bem exatamente dele, né? Então ele não foi falso, como ele não desejava ser falso. Ele ainda dá uma alfinetadinha no final, chamando os amigos da magia inglesa a apelarem junto ao Norrell para que ele parasse de ficar trancado estudando isolado, né? E que ele fosse ocupar um papel mais amplo aí nos assuntos que diziam respeito à nação. Eu fiquei pensando, enquanto eu tava lendo, que apesar dos Segundos não ser tão caloroso com relação ao Norrell, ele ainda foi bem educado e conseguiu encontrar ali alguma coisa pra elogiar. Se fosse o Foxcastle o responsável por essa carta, pode ter certeza que o Norrell seria chamado de qualquer coisa, menos de um bom mago, enfim. A carta teria sido muito, muito diferente, né? O Segundos é muito fofo. O Segundos é perfeito. O artigo saiu no The Times com o título de Ocorrências Extraordinárias em York, um apelo aos amigos da magia inglesa. E teve, como esperado, né, e como previsto pelo Childermas, uma repercussão absurda, sobretudo em Londres. E lá todo mundo estava louco para conhecer o Mr. Norrell e também para passar por essa experiência que ele relatou da catedral, né? Muitas pessoas até diziam que ficaram com pena dos velhinhos lá, né, dos magos da Sociedade Culta dos Magos de York, mas que elas desejavam passar por essa experiência elas mesmas, né, vivenciar isso. E aí, diante dessa oportunidade, o Mr. Norrell entendeu que esse era o momento perfeito para ele se estabelecer em Londres de uma vez por todas. Chegando lá, o Childermas providenciou para ele uma casa na Praça Hanover, que é uma região bem rica, uma região de elite lá, um endereço nobre, cercado de vizinhos ricos. E ele quis ir para um lugar assim, não porque ele fosse alguém que gostasse de esbanjar, de muito luxo, nem estivesse procurando por muito conforto. O que ele queria passar para as pessoas, na verdade, era que essa profissão dele, mago, era uma profissão respeitável. Essa casa do Norrell, ela tem a intenção de transmitir respeito e dignidade. Ele até compara ao mago, né? Ele quer passar a impressão de que magos são tão nobres quanto advogados e muito mais do que médicos. O Childermas, em pensamento, conclui que nada é mais respeitável que dinheiro. E eu fiquei pensando sobre isso e que provavelmente quem tem dinheiro, né? Quem tem uma origem como a do Norrell, provavelmente acharia esse comentário super vulgar, não é? Pessoas que têm dinheiro não se preocupam com dinheiro. Mas alguém que sabe as dificuldades que a falta do dinheiro traz, alguém de origem humilde como o Childermas, provavelmente, sabe todas as portas que dinheiro é capaz de abrir. Então, eu acho esse comentário dele, apesar de não concordar, eu acho que ele faz sentido. Realmente, bem pertinente. E só uma curiosidade é que essa Praça Hanover, ela fica ali na área do Mayfair, que ainda hoje é uma área bem chique, bem de elite lá em Londres. Fica próximo ali da Oxford Street, né, que é aquela área de compras super badalada em Londres. Para quem quiser, um dia, quando a gente puder viajar novamente, passar em frente ali à praça e olhar onde é que tá a casa do seu Gente, Norrell. quando nós somos um podcast muito grande, muito famoso, a gente vai fazer uma viagem com os ouvintes, fazendo um tour por Londres, por York, para conhecer os lugares onde a história se passa. Nossa, meu sonho. E outra curiosidade é que, em meio a essas descrições da nova vizinhança do Norrell, né, o narrador, ele dá uma pista pra gente que ele seria do sexo masculino. Ele diz assim: seja como for, Mr. Norrell, um homem menos fantasista do que eu, ficou satisfeito com a nova casa. Então, pelo menos aqui na nossa tradução, ficou aí como se ele fosse um homem, né? No original, em inglês, a autora utiliza a palavra person, que é sem gênero definido. A gente, então, fica aí na dúvida, seria ele um homem de fato?
talvez uma mulher, pode ter sido um equívoco do tradutor, não sabemos ainda. Mais pra frente, talvez isso se confirme e ele realmente seja um homem. Mas, assim, no meu coração, esse narrador é uma mulher, eu tenho certeza. Porque pra alfinetar o Norrell desse jeito, e os outros magos também, vamos combinar, só pode ser uma mulher. Vamos ficar com esse mistério por hora, né? O Norrell, então, se estabelece em Londres, mas, como a gente falou, ele não tem nenhum vínculo social ali, ele não conhece ninguém. Então ele fica meio que em casa, sem ter muito o que fazer, ele se incomoda com o tamanho da casa, ele acha que os vizinhos estão muito próximos, ele preferia que da casa dele não desse pra ver vizinho nenhum, mas enfim, ele tá na capital da Inglaterra, então obviamente os vizinhos estão ali do ladinho dele. Ele também se incomoda com o tamanho da biblioteca, ele considera que os londrinos não devem gostar de ler, porque na biblioteca daquela casa não comporta nem os livros que ele considera minimamente importantes. E depois de alguns dias, ele recebe uma carta de uma dama que ele nunca ouviu falar, convidando ele para um evento na casa dela, um encontro entre amigos, com um grupo de convidados bem pequeno, bem intimista. E ela se desculpa bastante nessa carta por entrar em contato com ele sem o conhecer, e ela fala que um grande amigo do Norrell, o Drawlight, falou que ela poderia mandar essa carta com certeza, que ele iria aceitar esse convite porque o Norrell era um doce de pessoa. Nossa, cara. Esse Drawlight com certeza não conhece o Norrell. O Norrell, ele pergunta pro Childermas sobre esse cara, o Drawlight, que ele nunca tinha ouvido falar, mas naquele momento o Childermas diz que não sabe de quem se trata. Ele ignora um pouco a carta, tem a intenção de recusar o convite, mas o Childermas começa a argumentar e a dar uma cutucada nele. Mas por que você não vai? Você tem outros eventos pra ir? E o Norrell já responde, tá, você sabe que não. Então, é porque você precisa descansar? Tem alguma coisa no dia seguinte? O Norrell mais uma vez diz que não. E o Childermas insiste, né, que o objetivo dele ali em Londres era demonstrar a magia moderna, divulgar essa causa. E se o Norrell ficar em casa sem fazer nada, sem se relacionar, sem criar laços com as pessoas, ele não vai conseguir coisa nenhuma. E assim, o Norrell acaba aceitando meio a contragosto. E mais uma vez a gente vê aqui um exemplo de como ele leva em consideração a opinião do Childermas, né? Uma outra coisa também que me ressalta nesses momentos é como o Childermas, pra mim, ele parece ultrapassar alguns limites na relação que ele tem com o Norrell, né? Que, até onde a gente sabe, é uma relação de empregador e empregado, né? O Childermas, ele é um criado do Norrell, mas ele consegue lidar com o Norrell quase como se fosse de um igual, né? Às vezes ele trata o Norrell com um tom até de um superior, tá entendendo? Ele ultrapassa alguns limites, e eu fico me perguntando se fosse qualquer outro criado, se o Norrell iria tolerar isso. Que eu acho que não, eu acho que essa relação deles é uma relação única, né? E tem alguma coisa aí sobre essa relação também, que eu acho que ainda não tá explicada, ainda vai ser mais desenvolvida, mas vamos ficar ligado porque, como eu disse, né, eu não acho que é uma relação apenas de empregador e empregado. Meio a contragosto, o Norrell acaba indo pra festa, e ele já se decepciona no caminho. Ele tá na carruagem, em determinado momento a carruagem para, e ele fica incomodado do porquê, e quando ele percebe, a rua tá completamente congestionada, né? O que seria um pequeno evento, um pequeno jantar para os amigos mais próximos, na verdade, é uma festa que tá quase toda a Londres inteira lá. O Norrell pensa em desistir, mas acaba indo, porque, enfim, né, ele tem o objetivo dele, ele não vai desistir. Ele acaba entrando na festa, tá tudo muito cheio lá dentro. O narrador, ele vai narrando, né, o ambiente. Mais uma vez, é uma descrição muito vívida. Dá pra você sentir muito bem o clima daquela festa. Você consegue visualizar a decoração, a comida e as pessoas. E o incômodo daquele ambiente tão lotado. Pessoas que têm claustrofobia, que têm pânico de multidão, com certeza vão ficar muito incomodados com essa descrição. O Norrell, ele claramente tá muito deslocado, assim. Ele não é uma pessoa muito sociável, ele é um homem mais caseiro, então ele fica ali com um mal-estar, digamos assim. Ele não sabe muito bem o que fazer, ele não se apresentou na entrada, então ninguém sabe que ele chegou ali. Ele chega junto com uma senhorinha lá, né, cheia de joias, e como ela era uma pessoa muito importante, ele acaba entrando despercebido na festa, né? Eu achei muito divertido toda essa parte da festa, assim, da descrição. Eu me diverti bastante, achei bem engraçado ver o desespero dele rolando ali de uma sala para outra, sem saber o que fazer, porque não conhecia ninguém, né? Inclusive, o narrador até fala que se fosse nós, né, o leitor, quem quer que estava lendo, ia passar pela mesma coisa, porque
é assim com todo mundo, né? Quando você é colocado num ambiente que você não conhece ninguém, você fica sem chão, né? Você não sabe o que fazer. Tem até uma frase que eu amo, que sou eu, nas festas, né? Ela fala assim, que não há onde sentar e são poucos os lugares onde ficar em pé. Isso é uma preocupação pra mim. Tem que ter onde sentar. Com certeza. O Norrie, ele realmente tá muito incomodado, tá se sentindo desamparado, assim, a autoconfiança dele foi embora ali naquele ambiente tão hostil a ele, né? E aí ele acaba resolvendo ir embora. Só que a porta de saída não tá de muito fácil acesso, né? Como a gente falou, já o ambiente tá muito lotado. Ele vai tentando ir pro lado, mas a multidão vai levando ele meio que pra outro. E aí ele começa a prestar atenção nas conversas, né? E ele começa a notar que o nome dele tá sendo dito, ou pelo menos uma descrição a respeito dele. Falam sobre ele tá usando um manto azul marinho, cheio de símbolos de outros mundos. E o nome do Drawlight volta a ser repetido, né? Esse nome, ele vai aparecer mais algumas vezes, vamos ficar de olho. Mas, de novo, né? Como era muita gente na festa, ele consegue escutar parte de uma conversa, parte de outras, mas ele não consegue nem entender quem tá falando aquilo. Então ele presta atenção, mas uma hora ele se perde, ele não sabe de onde a conversa tá vindo. Mas ele fica atento no que tá sendo dito a seu respeito. Como eu disse antes, né? O Norrie, ele tá querendo ir embora, ele não consegue chegar na porta de saída, ele acaba sendo arrastado para um cômodo, onde ele consegue um pouquinho de paz, né? Lá ele tem um cantinho tranquilo, tem livros, ele acaba pegando um deles para ficar lendo. Aí depois de um tempo, né, ele tava ali com o livrinho dele, e chegam 2 cavalheiros e começam a discutir. Um deles vem falando, você prometeu que o mago ia estar nessa festa e já é meia-noite e ele não chegou. E aí o outro, pois hoje mesmo eu tive com ele e ele me garantiu que vinha. E aí ficam os 2 discutindo, aí um dos cavalheiros pega e diz que duvida que ele conhecesse de fato o Mr. Norrie e que todo mundo na festa estava se sentindo enganado. Todo mundo foi pra festa para ser impressionado pelas coisas incríveis, pelas proezas mágicas que o Mr. Norrie poderia realizar. E aí, no meio dessa discussão, surgem detalhes da vida do Norrie. Eles sabiam das propriedades do Norrie, da família dele, de onde ele provinha, do dinheiro que ele tinha. E o Norrie escutando aquela conversa toda, e aquele homem falando sobre a vida dele com tanto nível de detalhes, ele resolve interromper essa conversa e se apresentar, né? Dizer quem ele é. E aí, os cavaleiros olham pra ele completamente boquiabertos, né? Esses 2 que estavam discutindo eram o Drawlight e o Mr. Lascelles, que o Drawlight a gente já vem escutando falar dele aí que, pelo que a gente percebeu até agora, ele é um tremendo fofoqueiro, né? E o Lascelles a gente acabou de ser apresentado, então a gente não sabe muito a respeito dele, mas a gente sabe que ele é um cara rico. E aí eles conhecem o Norrie e ficam ali de papinho, o Drawlight dá uma puxada de saco no Norrie, e eles finalmente se conhecem, né? Porque o Drawlight já tinha andado espalhando pra toda Londres que ele e o Mr. Norrie eram, assim, unha e cutícula. E a gente segue agora pro capítulo 5, que o título é Drawlight. Esse capítulo, ele é da primavera ao outono. Então, esses eventos que a gente viu acontecer nos 3 primeiros capítulos eram ali por volta de fevereiro, no comecinho do ano. E aqui ele fala que tudo que se passa nesse próximo capítulo vai mais ou menos da primavera ao outono. Então, quer dizer que a gente já está mais ou menos chegando ali em setembro, né? E tudo isso aconteceu entre o final de março, abril até setembro. Então é um espaço de tempo bem grande, né? A gente vai lendo, fica tudo muito em cima dessas informações, mas é pra gente ter uma noção de tempo de que isso foi se arrastando por meses. Na noite anterior da festa, né? O Norrie ficou sabendo como que o Drawlight tinha tantas informações a respeito dele. Ele andava de conversa, né? De mexerico com os criados do Mr. Norrie, o Dave e o Lucas. E ele fica muito furioso com isso e resolve tomar satisfação com o Childermas, que era a pessoa que tinha que cuidar do bem-estar do Norrie e da privacidade dele. Quando eles conversam, ele percebe que o Childermas estava ciente dessas fofocas sobre o Drawlight e também estava ciente de que os criados andavam conversando com ele. E aí o Norrie fica muito indignado porque, para ele, isso deveria ser evitado a todo custo, esses mexericos por parte dos criados. Mas o Childermas, ele vê isso como uma artimanha para alavancar a popularidade do Norrie ali na cidade onde ele não conhece ninguém.
Ele argumenta que o Mr. Norrell não tem que se preocupar com essa questão da privacidade ali em Londres. Isso era o ideal lá em York, né? Ficar lá isolado, na privacidade dele. Mas que aqui em Londres, se o objetivo dele fosse popularizar as ideias que ele tinha sobre a magia e fazer isso ser uma coisa útil, ele deveria sim se enturmar, por assim dizer. O Norrell, ele tá super desconfiado das intenções do Drolight e fica achando lá que ele possa ser um espião a serviço de algum inimigo invejoso do sucesso dele. E eu acho que essa fala do Norrell de achar que existia ali um outro mago que estava por trás do Drolight, isso diz mais a respeito do próprio Norrell do que sobre os outros magos, né? Porque o Norrell, ele sempre vê qualquer outro mago como um adversário, como um inimigo dele, e não como um colega de profissão. Então, para ele, é um problema que existam outros magos. Para mim, às vezes, soa até um pouco sem nenhum sentido, né? Porque ele vive dizendo que ele quer popularizar a magia, quer trazer a magia de volta. Mas parece que ele tá sempre querendo sabotar os outros colegas de profissão dele. Eu não sei como é que ele pretende chegar a esses objetivos dessa maneira. Eu acho até meio irônico o Norrell, que se tem tanta alta conta, né? Que debocha dos outros magos, falando que aqueles que se dedicam o suficiente, que estudam o suficiente, enfim, basicamente meritocracia, né? São os que são capazes de praticar magia. E mesmo assim ele se sente tão ameaçado por magos que a gente viu, como na sociedade de York, que não conseguiam praticar, eram apenas estudiosos, né? Não estavam fazendo nada de mal. Exatamente. Né? Então, assim, isso tudo vem só de uma puta insegurança do personagem, né? O Norrell, ele tem, obviamente, os objetivos dele, mas são objetivos que claramente só querem favorecê-lo. Né? Ele não consegue identificar em nenhum outro mago o potencial para ajudá-lo a atingi-los, né? Então a gente vê que realmente é um personagem extremamente egoísta e que, na verdade, ele não tá pensando em restaurar a magia pra Inglaterra como um todo, assim, para que todos tenham acesso. É simplesmente para que as coisas fiquem talvez melhores para ele, para que as glórias venham para ele. Exato. O Childermas fala então pro Norrell que, na verdade, a ambição do Drolight era apenas ser o primeiro cavalheiro em Londres a conhecer um mago e que ele acha que ele não representa perigo nenhum ao Norrell, muito pelo contrário, que o Norrell deveria usar ele como uma ferramenta para os seus objetivos. E aí a gente percebe também, mais uma vez, a sagacidade do Childermas. Ele parece estar sempre um passo à frente do Norrell. E ele conta, né, as coisas que ele descobriu sobre o Drolight. Ele fala que ele sabe tanto sobre o Drolight quanto o Drolight sabe sobre o Norrell. E o Childermas, ele tem essa sagacidade de entrar nesse jogo de influências que rola ali em Londres. E ele quer usar isso a favor do Norrell. Ele ainda dá meio que um shade, assim, no Mr. Norrell, falando sobre os métodos que ele usa para silenciar os seus adversários na magia. Quando o Norrell fala que suspeita de que o Drolight trabalhe para um outro mago, o Childermas responde para ele assim: a mim parece que só um tipo muito estranho de mago empregaria uma criatura como ele. Ademais, se existisse um mago assim, o senhor já o teria descoberto, não é mesmo? E teria descoberto também uma forma de separá-lo de seus livros e pôr fim aos estudos dele. Como sabe, o senhor já fez isso antes. É bem ousado dele jogar isso na cara do Norrell, né? Mas isso corrobora com o que a gente acabou de dizer, que o Norrell, ele não quer que a magia volte à Inglaterra. Ele quer que ele devolva isso à Inglaterra e ele quer essa glória, ele quer o crédito por isso. Outra coisa, a gente viu isso acontecendo nos primeiros capítulos com a Sociedade dos Magos de York, né? A gente viu o Norrell indo lá e destruindo e impedindo esses magos de voltarem a estudar magia. Mas será que isso não aconteceu antes? Eu fiquei pensando e lembrando da Sociedade dos Magos de Manchester. Será que o Norrell não teve alguma coisa a ver ali? Principalmente no final, né? Lembra que um deles ia fazer um relato sobre o que tinha acontecido e no fim das contas ele foi tomado por umas cólicas, umas dores, enfim, acabou desistindo? O Norrell pode ter feito isso também. E pode ter destruído tantos outros magos que a gente acabou não ouvindo falar, não é? Então, assim, cuidado com o Norrell. Ele é perigoso. A gente vai conhecer agora o tal do Drolight, né? Ele era um tipo de cavalheiro que só era visto em Londres, né? Ele é um tipo de pessoa muito peculiar, digamos assim. Ele passava os dias ocioso, bebia muito, jogava, e ele sempre estava vestido de acordo com a moda, né? Os amigos, eles estavam ali próximos dele, mas acabavam não vendo muitas qualidades no Drolight. A gente vai perceber que ele é um homem de muitos interesses, um homem muito
muito superficial e que ele se relaciona com as pessoas, com o Norrell, como a gente vai ver mais pra frente, sempre querendo algo em troca, não é? É o tipo de pessoa que deve ser horrível de ter por perto, assim, é algo em que você não pode considerar um amigo. Ele é um homem também muito afetado, eu amo que na série ele não fala Norrell, ele fala Mr. Norrell, acho maravilhoso. Norrell. É muito bom, o ator que interpreta ele é sensacional. Mas ele realmente é um homem superficial, é um homem... É dito até que ele traz pra si alguns traços femininos, né? Ele põe, assim, um pouquinho de blush, né, no rosto. E tem uma cena que é descrita por uma nota de rodapé, né? Só pra você ter uma noção de que tipo de pessoa é o Drawlight. Ele tava visitando um amigo, ele tava com uma roupa toda preta, e esse amigo tinha um gato branco. E ele percebeu um movimento do gato que tava querendo pular no colo dele. E para evitar que isso acontecesse, porque ele não queria que a roupinha preta dele ficasse cheia de pelos, ele pega o gato e joga pela janela. O gato, ainda bem, não morre, mas fica com a perninha machucada e acaba puxando a perna pro resto da vida. Gente, que tipo de pessoa faz isso com um animal? Eu não gosto dos Drawlight, desculpa. Também acho ele muito desagradável. Eu amo gatos e irei defendê-los. Eu adoro, assim, como a narração, ela coloca esses pequenos insights que eu acho que já descrevem perfeitamente o personagem, sabe? Essa informação, ela é super rápida, ela é dada apenas na nota de rodapé, mas por aí você entende quem é esse personagem, né? Tá muito mais preocupado com a própria aparência do que com a vida de um pobre animal. Então, na manhã seguinte à festa, o Drawlight faz uma visita ao Norrell sem ter sido convidado. Ele já chega na sala, ele vai já dando conta de tudo, o narrador ele já vai descrevendo que não há um espelho onde ele não tenha se olhado, não há um quadro que ele não tenha observado, não há uma mesa onde ele não tenha tocado. Ele é aquela pessoa que quando ele tá num ambiente, ele precisa conhecer o ambiente todo e preenchê-lo de uma forma que pra mim parece até que fica incômodo pra outras pessoas. Pro Norrell com certeza fica. Total. O Norrell tá meio desconfiado, mas o Drawlight ele é muito bom em puxar o saco, em falar as coisas certas, e o Norrell acaba revelando pra ele qual é o seu objetivo ali em Londres, né? Ele quer promover a causa da magia inglesa, como nós já havíamos dito antes, e ele precisava transmitir isso aos grandes homens da época. O Norrell ele chega a dizer pro Drawlight, né, que ele, pessoalmente, preferia que esse fardo não coubesse a ele, né, e sim a outros magos. Até o narrador, ele fala que, assim, a cara de pau desse cidadão de falar isso depois de ter destruído a carreira de tantos outros colegas magos, né? Que papinho! A gente vê aqui como a visão do Norrell, ela é ditatorial. Ele quer que a magia seja devolvida à Inglaterra, mas ele quer que seja devolvida de acordo com o que ele quer, por quem ele quer e para quem ele quer. Ele não quer fomentar o estudo da magia, ele não quer criar uma comunidade nova de magos. Ele quer conduzir isso de acordo com a visão de mundo que ele tem. Então, se ele acha que não se deve pensar mais na magia do Rei Corvo, pronto, é assim que tem que ser porque é o que ele acha, é o que ele acredita. Então, ele sempre que ele tem a oportunidade, ele impede que outros magos tenham acesso a essa literatura. Então, ele quer ficar ali dentro do covil dele com todos aqueles livros e só ele tem acesso a essa informação, só ele sabe de tudo, então ele tem como comandar isso e dizer o que é certo e o que é errado, porque ninguém tem como contestar, porque ninguém tem acesso a todo esse conhecimento que ele está acumulando para ele mesmo. Quando o Drawlight escuta o Norrell falar qual é o seu objetivo ali em Londres, ele acaba reconhecendo que ele não tem muita coisa a oferecer no quesito magia, mas que ele pode ser um aliado valioso, né, já que ele é um homem de muitos contatos, um homem que, enfim, faz a social muito bem ali em Londres, né, e isso pode abrir muitas portas para o Norrell, então eles acabam se tornando uma dupla muito improvável, digamos assim, né, o Norrell ele acaba se afeiçoando, talvez não se afeiçoando, mas se conectando com o Drawlight, muito para se aproveitar dele como uma pessoa com contatos, e o Drawlight quer se aproveitar do Norrell como o bambambam do momento, né? A pessoa de quem todos estão falando, todos estão se perguntando, que todos querem conhecer. Dessa forma, eles passam a frequentar muitos eventos sociais juntos, e eles até decoram a casa do Norrell. Eu acho perfeito esse momento, porque ele é muito irmãos à obra. Eu acho sensacional, e eu queria ver os dois lá escolhendo papel de parede, escolhendo as cores que a casa vai ser pintada, achei maravilhoso. E aí, nesses eventos, né, quando eles estavam se encontrando, sempre conversando, passou a andar com eles também o Mr. Lascelles. O Lascelles, ele achava meio patético um homem da idade do Norrell ficar por aí dizendo que ele era um mago, né? A gente vai perceber aqui
que a perspectiva dos londrinos sobre os magos atuais não é tão interessante nem tão favorável aos magos como era lá em York. Como em York os magos eram magos teóricos, eram homens nobres, enfim, havia um certo respeito em volta desses homens. Enquanto em Londres, os magos eram pessoas de rua, eram charlatões, leitores do futuro, enfim, homens que jogavam cartas. Os nobres acabavam não se interessando tanto, ou talvez não se conectando tanto com essas pessoas. Então, o Lascelles, ele acaba aproveitando do Norrell pra te fazer cachacota dele. Ele ficava fazendo perguntas sobre magia, simplesmente pra rir das respostas do Norrell, né? Ele, em um determinado momento, eles falam sobre o Vínculos, que é uma pessoa que a gente já ouviu falar antes. É um mago de Londres, um mago de rua, que foi quem vendeu a profecia sobre o Rei Corvo e sobre os 2 magos que vão trazer a magia de volta pra Inglaterra lá pros segundos, nos capítulos anteriores que a gente leu no primeiro episódio. O Drawlight acaba se oferecendo pra apresentar o Norrell ao Vínculos, mas o Norrell não quer se relacionar com esse tipo de mago, né? Ele acaba recusando a oferta. O Lascelles, ele continua fazendo perguntas pro Norrell, ele acaba perguntando sobre o Rei Corvo e os criados do Reino Encantado. O Norrell, ele tá meio de saco cheio dessas perguntas. Ele achava que o Rei Corvo não era tudo isso que as pessoas pensavam e achava a magia dele meio perniciosa, né? Segundo o Norrell, o Rei Corvo podia ser deixado pra lá, podia ser esquecido, e ele também não era muito a favor dos criados mágicos. Nessa conversa, eles vão falando sobre vários eventos que vão sendo complementados nas notas de rodapé sobre alguns casos de magia de magos que trabalhavam com criados mágicos, enfim, e casos que foram levados aos tribunais. É bem interessante essa parte. E a gente vai vendo como a história ela vai se entrelaçando com a realidade, e é muito interessante, porque, por exemplo, uma dessas histórias é sobre o Tubbs, que contrata o Starhouse para ser seu criado. E ele tem certeza de que o Starhouse é um ser mágico, né? É um ser de outro reino. Isso porque ele se dava muito bem com os animais, ele era capaz de fazer os gatos dançarem. É bem divertida essa parte. E assim, eu não vou entregar muito, mas esse caso ele acaba sendo levado para os tribunais e acaba que o Starhouse consegue ser... Ele acaba sendo, tipo, a primeira pessoa na Inglaterra que é definitivamente considerada humana. É alguma coisa assim, eu não lembro como é que ele fala. Uma célebre decisão judicial, Jack Starhouse tornou-se o primeiro homem a ser declarado humano em conformidade com a lei inglesa. Pronto, perfeito. É isso, sim. Então, como a gente já falou antes, né? As notas de rodapé, elas são muito interessantes, elas agregam muito à história. Então, por favor, não pulem elas são muito boas. Nesse caso, em particular, elas correm praticamente como uma história paralela, né? Exatamente. Aí, nesse capítulo. É bem legal mesmo. Elas, às vezes, ocupam até mais espaço na página do que a história em si. Exatamente. O Norrell, ele continua criticando alguns magos, né? Falando que alguns deles eram tão preguiçosos para estudar magia e preferiam se utilizar de criados mágicos como muleta para não ter que gastar muita energia, digamos assim, fazendo mágicas. E aí ele traz um outro caso, que é o do Simon Bloodworth com o Brockle, né? E aí essa história talvez seja interessante deixar vocês lerem, mas é interessante como ela faz uma conexão com outro personagem que a gente viu nos capítulos passados, que é o Martin Pale. Vou deixar isso aqui no ar pra vocês lerem e depois comentarem e dizer o que vocês acharam. Os personagens estão ali conversando, né, sobre os criados mágicos. O Norrell já deixou muito claro qual é a opinião dele a respeito. E a gente ficou se perguntando aqui, tanto eu como a Carol, sobre como é que essa dinâmica funciona, né? Os criados mágicos, eles vêm de um outro reino, eles se colocam ali à disposição dos magos da nossa Inglaterra, dessa Inglaterra da história, e auxiliam esses magos, mas a gente não sabe exatamente o que eles ganham em troca disso, né? Como é que essa relação se dá? É um benefício unilateral? O criado mágico, ele vai ganhar alguma coisa em troca? O mago tá ciente disso? A gente não sabe muito bem. Vamos ficar de olho, vamos prestar atenção. Talvez essa resposta seja esclarecida mais pra frente. Até no caso do Simon Bloodworth com o criado Brockle, né? É dito que quanto mais tempo o Brockle ficava ali com o Bloodworth, mais forte ele se tornava. Então, a gente fica pensando, será que é uma troca, né, de energia? Sei lá, o Brockle talvez precisasse puxar essa energia do Bloodworth para ele continuar vivendo fora do Reino Encantado. Será que é assim que funciona? A gente não sabe, mas é interessante, assim, como seria essa relação, né, entre os seres mágicos e os magos.
Mais pra frente, o narrador fala que mesmo frequentando esses jantares, passeios, né, fazendo a social aí, quase todos os dias da semana junto com o Drawlight, ainda assim o Nora não fez nenhuma amizade, né, ele não inspirou amizade entre as pessoas. O que acontecia é que o povo em Londres achou ele muito decepcionante. Eles estavam esperando um mago, sei lá, um pouco mais performático, que fosse fazer algumas feitiçarias, amaldiçoar pessoas, fazer qualquer coisa, né? A questão é que ele não estava nem um pouco a fim de fazer isso, e o papo dele era muito chato, ninguém suportava quando ele falava de magia. E, de certa forma, o sentimento era mútuo, porque o Nora estava muito cansado desse papo furado, ficar ali conversando com gente aleatória sobre coisas que não importavam para ele, que não tinham importância, e que mais estavam desviando ele do objetivo dele do que mesmo, sei lá, construindo uma ponte para o que ele foi fazer em Londres, né? No meio dessa confusão aí, o Drawlight acaba inventando umas mentiras, né, para ajudar na popularidade do Nora, e inventa que houve um momento aí lá em York que teve uma chuva muito forte, um vento muito forte, que as roupas foram levadas pelo vento, caíram numa lama. E aí, para ajudar as pessoas do vilarejo, o Norrell mandou lá um bando de seres mágicos para pegar essas roupas, lavar, ajeitar, e depois ficou tudo lindo e nunca ninguém tinha visto roupas tão brancas. E ele contou isso assim para toda Londres e todo mundo ficou bem impressionado, apesar de que eu acho que o Norrell não ia gostar nada de saber disso, mas isso deu a ele um pouco mais de popularidade, acabou tendo aí uma sobrevida para ele na cidade, porque ninguém aguentava mais o Norrell. E aí, numa das conversas que o Norrell estava tendo com o Drawlight, ele pede, por favor, né, que o Drawlight mexesse os pauzinhos dele lá para fazer o Norrell se encontrar com alguém do governo, que ele tinha uma mensagem para entregar, que ele achava que ele poderia ser útil na guerra pela qual o país passava contra a França. Ele tinha esperança de falar com o primeiro-ministro, o Duque de Portland. O Drawlight, nesse momento, ele se finge de bobo. Ele fala que, não conheço ninguém nessa esfera, a minha esfera é outra, eu tô aqui mais aqui junto com a alta sociedade, mas eu não entendo, não conheço gente da política. O que, na verdade, era uma mentira. Mas ele não queria ajudar o Nora porque ele não via vantagem para ele em fazer isso. Ele preferia manter ele ali junto dele naqueles jantares para membros da alta sociedade até convencer ele a fazer algum truque de mágica e fazer o que ele sempre faz, né? Que é ficar ali em torno, no meio da fofoca e ganhar uma popularidade, uma notoriedade com isso. Então, o Norrell acaba indo fazer as coisas por ele mesmo, né? Ele vai recorrer a um familiar dele que estava em dívida com ele por coisas assim de um passado bem distante, e esse primo dele de alguma forma tem uma relação com o Sir Walter Pole, que é um ministro. E aí ele consegue marcar uma audiência com o Sir Walter Pole para oferecer os serviços dele ao governo, né, para oferecer ajuda na guerra. Eu amo que nessa parte o narrador fala que o Norrell, como o protagonista de um conto de fadas, ele se dá conta de que ele tem que ser o protagonista da sua própria história e que ele não pode esperar que o Drawlight venha e resolva as coisas pra ele tem que ir lá e resolver. E aí ele resolve, né, entrar em contato com esse familiar. E eu amo também como ele relata, né, sobre as cartas que o familiar mandava pra ele, enfim, que era muito incômodo, era assim tortuoso receber uma carta, enfim, de contato, de agradecimento, sobre, enfim, os eventos que acontecem nesse momento. Enfim, é super divertido, vale a pena ler. E é muito a cara do Norrell, né? Pra ele, uma coisa simples como dar um oi pra um parente é um martírio, uma tortura. E eu acho interessante porque, assim, a gente vê que o contato físico é difícil pra ele, mas até o contato, à distância por cartas também acaba sendo bem tortuoso. Eu acho que se ele pudesse viver sozinho, sem contato com ninguém, sabe? Só com pessoas servindo ele estaria perfeito. É o cenário ideal pra ele. Verdade. E aí vamos pro capítulo 6, né? Meu senhor, a magia não é respeitável. O capítulo aí começa falando sobre o momento político conturbado pelo qual a Inglaterra passava. Eles iam mal na guerra, né? Então, quando isso acontece, né? Quando o país vai mal na guerra, isso acaba respingando no governo. Todo mundo abominava o governo e, consequentemente, abominava os ministros. E o autor comenta que, apesar de haverem pessoas boas ali, pessoas honestas, pessoas capazes, era um governo impopular,
e, portanto, era um péssimo momento para ser um ministro. Ele chega a falar que o ministro das Relações Exteriores era um excelente orador e que ele era uma das poucas pessoas capazes de fazer as coisas se acalmarem, né, ali na Câmara dos Comuns e dar seguimento às questões políticas. Mas o fato é que com a guerra se estendendo e eles continuando sendo derrotados, né, nada melhorava, essa insatisfação estava cada vez mais generalizada e indo para o país todo, né. A gente é apresentado, então, ao Sir Walter Poe, um ministro, e ele era conhecido por ter uma oratória maliciosa, perspicaz, ele era um debatedor acalorado, ele sempre deixava os debates, os discursos que ele participava mais interessantes, né? Ele tinha um jeito meio que de atiçar com quem ele estava discutindo. Ele costumava passar as ideias dele de uma forma bem agressiva, bem intensa, e ele aliava isso a um vocabulário rico. O narrador, ele complementa falando que o Poe, ele era uma pessoa muito bondosa, ele era muito querido pelos seus pares, pelos seus amigos. Ele não era um homem extravagante, de grandes gastos, mas ele estava precisando de dinheiro. Na verdade, ele já nasceu herdando dívidas, né, que seu pai e seu avô deixaram. E por conta disso, ele acaba precisando de um casamento que seja financeiramente favorável, digamos assim. A sua carreira política tá dando sinais de que tá se encerrando, e esse é o momento apropriado realmente para esse casamento acontecer. Ele acaba conhecendo uma jovem rica, a senhorita Wintertone. E pra quem não sabe, nessa época era comum as jovens darem um dote, né, para seus futuros maridos. E o dela era muito alto, eram 1.000 libras por ano, não é? Uma coisa assim? Não que eu saiba o que significa. E muito menos no século XIX. Mas deve ser muito dinheiro. Se a amiga dele falou que ele ia chorar se visse então, dote, que era certeza. bom. E aí chegamos ao momento em que o encontro entre o Norrell e o Sir Walter vai acontecer. Né? Eles marcaram, acho que na casa do Sir Walter, e quando ele chega lá, ele é apresentado ao próprio e à sua futura esposa e sua sogra. Né? O lugar tava meio estranho, meio soturno, tinha alguma coisa meio desconfortável ali, as luzes estavam meio apagadas, a lareira também não tinha sido acesa. O Norrell, ele fica meio incômodo com isso. Ele foi apresentado a 3 pessoas, mas ele só percebe 2 delas, né? Ele não nota onde tá a Miss Wintertone, mas ele acaba não falando nada a respeito. Quando eles começam a conversar, já dá logo pra perceber que o Sir Walter, ele não é muito favorável à magia, né? Aos magos práticos. Ele já dá logo a entender que ficou aliviado de ver que o Norrell, ele não era como aqueles magos de rua. Ele, pelo seu aspecto físico, pela sua postura nobre, digamos assim, dava pra se concluir que ele era um mago teórico. Mas o Norrell já vai logo e corrige, né, o Sir Walter. Não, ele era sim um mago prático. E o objetivo dele ali era trazer a magia e oferecê-la ao governo britânico para ajudar nesses tempos de guerra. Nesse momento, o Norrell, ele passa muita vergonha. Porque, como a gente falou antes, o Drawlight havia inventado ali uns feitos mágicos pra ele que não aconteceram de fato. Como das roupas lavadas que a Carol comentou. E foi sobre esse feito especificamente que o Sir Walter pensou, né? Quando o Norrell ofereceu a ajuda da magia na guerra, né? No combate à França. E ele ficou se perguntando como que isso iria ajudar de alguma forma, né? Ele até pensa, poxa, os soldados, eles estão com as roupas sujas e, ok, o Norrell poderia ajudá-lo a limpá-las, mas no que isso ajudaria realmente? A última preocupação deles era com a roupa, né? Com certeza. E assim, soldados com roupa limpa, eles não batalham melhor, assim. Pelo menos até onde a gente sabe, não sei, não entendo de guerra. Enfim, o Norrell, ele já vai logo corrigindo, né? Dizendo que essa história não é bem verdadeira. Ele fala sobre o que aconteceu realmente na Catedral de York, né? Mas eu também me pergunto o que é que estátuas falantes poderiam ajudar numa guerra, né? Não é como se esse feito especificamente... Talvez se elas fossem pra guerra. Pode ser, porque até vamos pensar que estátuas não morrem, né? Olha aí. Então, chegamos à conclusão de qual era o objetivo do Norrell. Enfim. Nesse momento é quando o Norrell se dá conta de que a Miss Wintertone, ela tava ali de fato. Né? Ela estava deitada num sofá um pouco mais afastada e ela estava aparentando estar muito doente, né? Ela tosse muito e dá pra perceber que o Sir Walter e a sogra dele, a Mrs. Wintertone, eles estão tentando meio que disfarçar o que tá acontecendo. É meio esquisita essa sensação, porque o narrador fala que o Sir Walter, ele tosse logo depois da noiva,
como se fosse pra dizer assim, não, todo mundo torce, tá tudo bem por aqui. E eu fiquei pensando nesse momento se aquela sala tá meio escura, meio fria, assim, como se tivesse querendo manter alguma coisa escondido, fosse uma forma de esconder essa situação da Emma. Como se, assim, se ninguém souber a respeito, é como se isso não existisse, a gente não tem que lidar com essa doença dela, né? Com o que tá acontecendo com ela. Eu que tenho uma mente maldosa, sei lá, eu fico pensando assim, poxa, ele tá querendo desesperadamente casar com essa mulher, tá querendo só que ela, sei lá, viva até o dia do casamento pra assegurar esse dote, sabe? Parece desespero, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a mãe dela também tá entrando nessa farsa de que ela não tá doente, então não é possível que seja isso, porque a mãe dela deve ter a melhor das intenções Não, com pra certeza. ela, E né? assim, os amigos, o narrador fala, né, que ele era uma boa pessoa, que os amigos tinham uma boa impressão dele. Então, até então, a apresentação que a gente tem do Sir Paul, ele é de uma pessoa de boa, tá entendendo? Uma pessoa honesta e correta. Então, eu não consigo olhar dessa forma, mas eu acho que faz sentido o que você tá pensando. Pra mim, parece muito mais, realmente pessoas que não querem lidar com o problema. Sabe? Tipo assim, se eu não Sim, sim. afirmar que isso tá acontecendo de fato, é como se isso não tivesse existindo, então não tenho que lidar com isso e nem com as consequências. Só que não é assim que o mundo acontece, né? Os problemas estão ali, eles vão bater na sua cara, independente da forma como você escolher lidar com eles. Enfim. E aí, depois dessa tosse da Miss Winterton, ela acaba comentando como ela se interessa pela magia, né? Ela até faz um comentário que só através dos magos a gente consegue entender a história da Inglaterra. Porque os historiadores, eles não seriam capazes de interpretar, de explicar o que aconteceu na época, por exemplo, do Rei Corvo. E aí, nesse momento, a Mrs. Winterton, a mãe da Emma, né? Ela entra e deixa muito clara a sua aversão aos magos. E ela não tenta disfarçar o desprezo que ela tem pelos magos práticos e teóricos, incluindo o Norrell, que tá ali na frente dela, né? Essa mulher, ela é bem, assim, desagradável. Ela é meio, sei lá, passiva-agressiva, Total, sabe? total. Ela fala assim com aquele jeitinho educado, mas espezinhando, né? Ela fica lá contando que aconteceu na família dela de ter um desses magos. Ele era um mago que ele tinha trazido, tipo, espíritos protetores pra uma das crianças, mas na verdade ele não fazia por nenhuma. Ela teve essa experiência desagradável com um mago na infância dela, sei lá, juventude, e por causa disso ela despreza todos os outros, né? Bem feito pro Nora, porque ele também não é flor que Com se cheire. certeza. Então, toma essa. O Sir Walter, ele conclui realmente que ele não consegue entender qual tipo de ajuda que o Norrell poderia oferecer pra ele, e ele acaba concluindo que ele não considera a magia respeitável e que aquele encontro ali, se ele soubesse qual era o objetivo dele, ele não teria nem aceitado. Porque ele poderia sair com a imagem meio suja de estar se encontrando com um mago. Enfim, ele basicamente tange o Norrell da casa dele. O narrador entra mais uma vez dizendo que o Norrell ele fica muito abatido, muito triste com o fim desse encontro, porque ele estava muito esperançoso. Depois que ele conhece Sir Walter, ele tem certeza que ele era um homem perfeito para ajudá-lo. Ele até chega à conclusão de que ele é tudo que o Norrell não era, né? Assim, dá pra sentir um pouco do pesar e do sofrimento do Norrell, mas enfim, né? O Norrell, ele fez muita coisa errada, então é difícil sentir a dor dele sem lembrar do mal que ele já fez antes a outros personagens. A questão é que eu gosto disso do Norrell, sabe? De que ele é um personagem com muita camada. Eu gosto da forma como a autora consegue desenvolvê-lo pra que você não o ame, mas você ame acompanhá-lo, ame as relações dele. Enfim, eu acho ele um excelente personagem, apesar de eu achar ele uma pessoa detestável. Sim, eu acho que a decepção dele também foi maior porque ele acha que ele é tão especial, que ele é tão incrível, que pra ele foi uma desfeita isso, né? A gente até vê, pouco antes de acontecer, né, esse encontro, quando ele vai pedir ao Drawlight que fizesse um encontro, né, pra ele com alguém da política, ele fala assim, será que alguém da política tá sabendo que eu tô aqui? Algum ministro sabe que eu tô aqui? Porque se sabe, como é que ainda não mandou uma carta pra mim? Como é que ainda não me chamou? Então, ele realmente acha que ele é muito especial e que chegando em Londres, logo o primeiro-ministro ou quem sabe qualquer um dos ministros fosse chamar ele pra uma audiência, pra conversar com ele. Então, assim, né, quanto mais alto
Maior queda, né? É isso? Exatamente. Ótima com ditados. A sensação que dá é que, apesar do Norrell viver em função da magia ser tudo pra ele, vamos combinar que a magia não existe há 300 anos, né? A vida de todos os outros londrinos seguiu em frente. Então, faz sentido que os políticos, né? Ninguém conte com isso, eles não estão se importando. Né? Ainda mais como eu falei antes, né? Que a magia ainda existe, entre grandes aspas, na Inglaterra, só que é uma magia de rua, né? São pessoas consideradas inferiores, enfim, é algo com que os nobres não querem se relacionar. Então, mesmo que o Norrell, ele tenha uma postura, um ar de alguém de uma classe mais alta, estar relacionado à magia ainda leva ele a esse lugar de um charlatão. Então, faz um pouco de sentido um cara como o Sir Paul não querer se envolver com ele, né? Não querer dar muita atenção pro que ele tá oferecendo, né? E vamos combinar também que o Norrell não é muito bom com as palavras, ele talvez não tenha conseguido deixar muito claro o que ele poderia fazer. Então, relatar o evento das pedras de York, né, da Catedral de York, não foi, assim, a melhor forma de demonstrar, de apresentar os seus poderes. Talvez se ele tivesse feito alguma coisa ali, né, enfim, ele poderia ter, cativado melhor. E aí, concluindo o capítulo, a gente vai ver uma última conversa do Norrell com o Drawlight sobre o que aconteceu. O Drawlight tinha ficado meio chateadinho com o Norrell, porque ele agiu por conta própria, não esperou o amigo pra, enfim, né, fazer a social. E aí o Drawlight, ele acaba resolvendo punir o Norrell, né, levando ele pra eventos inferiores, se relacionar com pessoas não muito interessantes, só que o Norrell, ele tá tão tristinho que ele acaba nem percebendo muito. E aí, assim, a gente termina o 6º capítulo e a gente vai ver nos próximos o que vai acontecer daqui a 3 episódios do Estalagem, não esqueçam. Vamos falar sobre as nossas expectativas pro próximo episódio. O Norrell, ele tá numa situação muito difícil, tadinho, né? O objetivo dele ali em Londres claramente não tá sendo fácil de ser atingido, né? Ele tá tendo muitas dificuldades. O único parceiro dele, que é o Drawlight, claramente não tá muito interessado em ajudá-lo. Pelo menos não no quesito de socializá-lo ali com os políticos da época. Então, a gente não sabe o que ele vai poder fazer pra conseguir, enfim, cativar as pessoas certas. Né? Da forma como ele não é verdadeiramente amigo do Drawlight, o Drawlight também não é verdadeiramente um amigo pra ele. Então, eles estão ali segurando um ao outro pela conveniência ali dos objetivos que eles querem alcançar, né? Mas não é uma parceria, de fato. Exatamente. Cada um quer só explorar o outro pra sua necessidade, digamos assim, ser atingida. E provavelmente um vai descartar o outro na hora que perceber que não vai ter mais nada ali que possa lhe interessar, né? Vamos ver até onde essa amizade vai. Eu quero ver mais do Tudor, mas de verdade é um personagem que eu me interesso muito. Eu gosto muito das inserções dele na relação dele com o Norrell, principalmente. E é isso. Acho que não tenho mais grandes expectativas. Tenho saudades da Sociedade Mágica de York, dos Magos de York. Saudades segundos. Eu gosto muito dos segundos. Acho ele um fofo. Ele parece uma pessoa bem do bem. Eu acho que seria um bom aliado se o Norrell não fosse tão metido a besta. Ele poderia ser de grande ajuda, com certeza. Sabe? Segundos, rainha, Norrell, nadinha. Vamos falar sobre a série? A ordem dos eventos muda um pouquinho. O episódio, quando chega nessa parte desses capítulos, ele já começa com a cena com o Sir Paul. É a primeira, né? Então o Norrell já vai dando com os burros na água, digamos assim. Ele já recebe a negativa, então ele fica decepcionado. Mas é interessante porque a gente consegue ver o Sir Paul em ação. Ele tá ali num momento na Câmara dos Comuns, ele acaba discursando, a gente consegue ver essa oratória dele sendo colocada em prática. É um personagem realmente muito interessante. Espero ver ele mais ao longo dos próximos capítulos. E ele é um pouco diferente, né, da descrição que deram dele, porque no livro, coitado, ele é descrito que ele tem uma cara tão grande que é tipo como se fosse um rosto e meio. Verdade. Que ele tem, sei lá, um nariz grandão, um olho meio esquisito, pequenininho demais pro rosto e umas sobrancelhinhas, assim. Mas aí ele fala assim que juntando tudo, né, dá uma boa aparência. E eu achei que ele é até bem bonito, né? Eu achei ele uma gracinha. Assim. Eu achei ele bem fofo. Não passou essa ideia de ser meio tropeço. Não passou, é verdade.
Continuando na série, né? Já é da casa do Sir Paul que o Childermas leva o Norrell para o sarau da Mrs. Goldstone. A gente não vê a carta do Drawlight chegando, né? Já é por intermédio do Childermas que o Norrell chega na festa. Lá na festa, o Drawlight, ele tá espalhando a maior fofoca do Norrell, e a gente já sabe que isso aconteceu no livro também, né? E é ele ali que espalha a fofoca na festa da limpeza das roupas. Então, assim, toda vez que o Norrell tem contato com alguém, é só essa história que é falada. É como se o evento da catedral nem tivesse acontecido. Essa aqui esse é o feito mágico do Norrell que pega em Londres. Eu acho sensacional, porque ele fica muito bravo. E aí, depois que o Norrell se apresenta pro Drawlight, né? A cena é bem parecida. O Drawlight, ele chama a atenção de todo mundo, ele é bem espalhafatoso. E ele vai apresentar o Norrell, só que o Norrell entra em pânico e ele foge. Depois disso, o Norrell, ele é interceptado pelo Vínculos. É uma cena que eu acredito que vai aparecer no livro um pouco mais pra frente, então não vou entrar em detalhes sobre ela. A série, ela acaba misturando muitos eventos. Por exemplo, nesse primeiro episódio, a gente já tem contato com Jonathan Strange, que ainda não apareceu no livro, além das notas de rodapé. Então, eu acho interessante eles misturarem esses eventos, porque, enfim, né, são só 7 episódios, o livro é muito longo. Tem que condensar, né? Exatamente. Então, acaba que as cenas, elas ficam um pouco confusas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque a gente vai discutir mais pra frente. Acho que isso acontece no capítulo 13, se eu não me engano. A série, mais uma vez, é super bem adaptada, né? Os atores são sensacionais. Eu acho o ator que faz o Norrell uma gracinha. Ele é todo pequeno, todo sériozinho. Eu acho que ele passa super bem a vibe. Aquela peruquinha tosca também. Nossa, a peruquinha. Eu morro com a peruquinha. O Drawlight eu também achei sensacional. Ele é afetado na medida certa. O ponto alto, né? É ele chamando o Mr. Norrell de Norrell. Sim, é perfeito. Perfeito. Mr. Norrell. É isso, eu acho. E a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, @estalagempodcast no Instagram e @estalagempod no Twitter. Os nossos episódios anteriores estão em todos os seus agregadores favoritos e também no YouTube. Então, se você quiser escutar pelo YouTube, também tá lá o episódio, é só pesquisar por Estalagem Podcast que você vai encontrar. Se você quiser comentar mais sobre o livro, fazer uma grande dissertação, dar a sua opinião, falar o que você achou da série, enfim, teorias, tudo que você quiser comentar num texto mais longo, manda um e-mail pra gente. O nosso e-mail é o estalagempodcast@gmail.com. Se quiser falar sobre os outros episódios também, se quiser só pedir um beijo no próximo episódio, enfim, manda mensagem pra gente. A gente vai ficar por aqui hoje. Esperamos encontrar vocês daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Leiam os próximos capítulos. Sim! Tchau! Tchau e até a próxima.